Deixa eu mandar aqui um abraço para o Picolé, está acompanhando a gente, Hilton Ribeiro, o Antônio Barreto Neto, Roberto Andrade também, ligado no programa Primeira Mão. Todo mundo aguardando aqui a sabatina com o candidato Leandro Sanson, candidato à Prefeitura de Alagoinhas pelo Partido Novo. Bom dia, Sanson. Bom dia, Caio. Bom dia, Gomes, Luciano. Bom dia, Chico, Renato, que me acompanha aqui, Jean, Diego. E um bom dia mais que especial aos ouvintes da rádio, né, do programa Primeira Mão. Para nós é sempre uma satisfação poder vir falar sobre o nosso projeto de renovação política para a nossa cidade. Um projeto de transformação com esperança, mas acima de tudo com o pé no chão para dias melhores para a nossa cidade. A gente fala novamente aqui para o nosso ouvinte que as sabatinas do programa Primeira Mão estão sendo feitas perguntas acerca do que está descrito no plano de governo de cada candidato. Já tivemos aqui o Gustavo Carmo, já tivemos aqui o Pastor Lins, hoje vai participar da sabatina o Leandro Sanson, amanhã é o Edinaldo Sacramento e na sexta-feira é o Catarino Pinto. O único que não aceitou vir discutir o plano de governo foi o candidato da União Brasil, Paulo César Simões. Bom, vamos começar com quem hoje? José Gomes, primeira pergunta para o Leandro Sanson. Vamos lá. Bom dia, Leandro Sanson. É um prazer recebê-lo aqui, como tem sido um prazer recebê-lo a todos aqui, né? Boa sorte. No quesito, que fala sobre administração, o seu projeto de governo, plano de governo, prevê descentralizar a prefeitura e aproximá-la do cidadão. E aqui fala sobre a questão de, nos primeiros 3 meses de mandato, os secretários municipais não receberão salários, né? Então, vão assumir o cargo de confiança sem receber remuneração. Do ponto de vista legal, eu tenho minhas dúvidas se essa possibilidade, legalmente falando, existe. Mas eu me lembro bem que na campanha de 2020, um candidato que já foi a óbito, tinha no seu plano de governo, inicialmente, o objetivo de ter todo o seu secretariado durante 4 anos sem receber remuneração nenhuma. Eu acho que isso é absolutamente impossível, por conta de que as pessoas prestando o serviço vão dedicar o seu tempo à prestação daquele serviço, e para fazer isso de uma forma correta e de uma forma que haja valorização do seu trabalho, naturalmente precisa ter uma remuneração para isso, para que se predisponha com a responsabilidade que o cargo requer. Então, a pergunta no caso, essa deliberação que consta no plano, ela não é utópica? Como é que você realizaria isso? Como é que conseguiria levar essas pessoas? Será que encontraria quem se dispusesse a trabalhar por 3 meses sem receber absolutamente nada? Certo, muito obrigado pela pergunta, Gomes, e até a oportunidade da gente esclarecer. Eu tenho dito desde o início da nossa pré-campanha que nós temos um problema maior que causa outros problemas. Nós temos hoje problema na saúde muito sério, problema na educação, na segurança pública, na infraestrutura urbana e rural, que é caótico. Infelizmente, esse governo abandonou o município durante 7 anos. Nós temos problema na falta de programas de geração de emprego e renda. E tudo isso parte de um problema maior, que é a má gestão. Nós temos um problema sério de gestão que acaba trazendo problemas nessas áreas. Então, para resolver esse problema de gestão, nós temos, e aí no nosso programa de governo, nós temos muito claro que nós temos que fazer uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa envolve, principalmente, dar mais eficiência para a administração pública. E como a gente vai fazer isso? Reduzindo a máquina pública, porque hoje é uma máquina pública pesada, inchada e ineficiente. Nós temos secretarias mesmo que têm funções, que são sobrepostas, que acabam não tem razão de estarem separadas. Então, nós vamos fazer fusões de secretarias para garantir maior eficiência e também economia. E dentro dessa economia, e não é porque simplesmente uma ideia, vamos fazer algo de 3 meses, não receber salário, algo utópico. Não, porque nós temos um propósito nisso. A ideia, Gomes, é que nesses 3 meses é o tempo que nós vamos estar aprovando a reforma administrativa junto à Câmara de Vereadores. Então, nesses 3 meses, nós não vamos nomear secretários. Nesses 3 meses, nós vamos trabalhar com o recurso humano, que é o mais experiente que nós temos, que são servidores de carreiras.
né? E os secretários que, porventura, em algumas pastas estratégicas que vão estar auxiliando, eles estarão trabalhando como voluntariado. Tá? A nomeação mesmo, daí a questão que você estava colocando é a questão legal, né? A nomeação mesmo vai vir depois dos 3 meses. Né? Mas nós vamos estar trabalhando com o recurso humano que já existe, que é o servidor, que é experiente, infelizmente, nessa administração pública não tem sido valorizado. Né? O próprio salário do prefeito e do vice-prefeito nós vamos doar nesses 3 meses, né? Doar, inclusive, para a própria administração. Por que dos 3 meses? Porque eu quero gerar uma economia, já que eu vou estar trabalhando com o orçamento desse ano, né? que foi aprovado esse ano, que vai ser executado no ano que vem. Então, para não ter que mexer nesse orçamento, nós vamos, nesses 3 meses, gerar uma economia de cerca de R$1 milhão. Esse R$1 milhão eu já vou investir diretamente na modernização da saúde pública. Mas, Samson, você fala em enviar uma reforma administrativa já nos primeiros 3 meses, né? Mas você fala em corte de cargos. Quando você fala em corte de cargos, você limita, pelo menos é o que a gente imagina, o poder de barganha com a Câmara. Eu falo barganha porque realmente é o que acontece. O vereador coloca a irmã, a filha, né, a esposa, e aí você vai entregar para essa Câmara um projeto que diminui, inclusive, a possibilidade de colocar mais cargos. Você acredita realmente que você vai conseguir aprovar uma reforma administrativa nesses moldes, né, dentro da Câmara Municipal? Qual seria aí a sua estratégia? Você tem em mente isso para aprovar? Como é que vai ser isso? Eu não só acredito, como tenho plena convicção que nós vamos conseguir. Como o Zema fez isso em Minas Gerais. Inclusive, os secretários e nem o Zema não receberam salário nos primeiros anos até botar em dia o corte de cargos. Não, já chego lá. Tá? Romeu Zema fez isso no estado de Minas Gerais. Então é perfeitamente possível a gente fazer aqui. E o corte de cargos entra naquela questão que nós temos batido desde o início, né? Tá na hora de mudar a forma de fazer política. Não dá mais, Alagoinhas não pode mais ser refém dessa velha forma de fazer política, representada por esses 2 outros grupos, do toma lá da cá, da negociata, dos conchavos. Nós vamos mudar a chave, virar a chave. E como vamos fazer isso, Caio? Nós vamos, primeiro, nós somos a única candidatura que tem capacidade de dialogar com os outros 2 grupos que estão aí. Uma vez que nós venhamos, e se Deus nos permitir, e a população de Alagoinhas nos honrar com essa missão de assumir o governo municipal, os outros 2 grupos, seja ganhando o Gustavo ou ganhando o Paulo César, eles não têm diálogo entre eles. Nós temos capacidade de dialogar. Por quê? Porque nós não temos rabo preso com ninguém. Né? Então nós somos um grupo independente que podemos, e mais, somos um grupo independente disposto a fazer o bom diálogo por Alagoinhas, por interesse da população de Alagoinhas. Então nós vamos fazer um diálogo e principalmente mostrar para a Câmara de Vereadores, né? E esperamos que tenha uma renovação também na Câmara de Vereadores, que é muito importante, né, que a gente tenha, mas mostrar que a política pode ser feita diferente. Não precisa a gente estar loteando o cargo para ter a fidelidade dos vereadores. A gente quer uma Câmara que seja atuante naquilo que se propõe, de fiscalizar, inclusive o Executivo, mas uma Câmara que seja parceira dos projetos que são de interesse da cidade. E como a gente faz isso? Primeiro, tratando os vereadores com respeito, que hoje não tem. Hoje, simplesmente, a Câmara é submissa, a grande maioria, ao Executivo. E o Executivo simplesmente manda o projeto de lei e manda aprovar. Não tem nem diálogo. É exemplo que está aí, as vendas dos imóveis públicos, que não teve nem diálogo. Venderam e pronto, porque o Executivo mandou. Nós não queremos isso. Nós queremos um trabalho de respeito e parceria com a Câmara de Vereadores. E como vamos fazer isso? Atendendo às demandas dos vereadores junto ao seu eleitorado. Porque o que todo vereador quer? Ele quer fazer um bom mandato para se reeleger. Como ele vai conseguir se reeleger? Tendo a prefeitura como parceira para atender as demandas da sua comunidade. Então nós vamos virar a chave, né, no sentido de mostrar para os vereadores que eles têm muito mais vantagem do que ter um cargo ou outro na prefeitura, e não quer dizer que a gente não possa dialogar, porque eu sempre tenho dito, todo partido tem quadros técnicos bons, só que infelizmente, devido a essa política dos conchavos, dos caciques, né, esses quadros técnicos não têm voz nesses grupos. O que predomina é o interesse de quem paga, né, de quem financia a campanha, né, e daí coloca pessoas que não têm qualidade técnica em áreas que são importantes. Né, então, nós
temos total capacidade de dialogar, inclusive aproveitar quadros técnicos desses partidos dentro da nossa administração, porque nós estamos abertos ao diálogo. Eu tenho dito, inclusive, né, que o prefeito de Alagoinhas tem que deixar essa mesquinharia partidária de lado e pensar e dialogar. Por que não dialogar com os deputados que são daqui da cidade, inclusive os deputados de fora que querem ter aqui na cidade e não conseguem porque já tem meio que um núcleo fechado que não permite. Todos que queiram ajudar Alagoinhas terão as portas abertas à prefeitura, mas não a política do toma lá da cá, a política sim do respeito e diálogo em prol da população. Chico Reis, pergunta. Muito bem, bem-vindo, doutor Leandro. Durante muito tempo aqui na nossa cidade, nós tivemos o uso do espaço público para comercialização de produtos. Nós tínhamos, a partir da quinta-feira à tarde, a instalação de uma feira no centro da cidade, o que não permitia trânsitos por ali. E isso foi um problema até a chegada da administração de Judélio, que iniciou o projeto da central de abastecimento, e nós terminamos por concluí-lo. No programa do senhor, está descrito o uso do espaço público para comercialização. Eu gostaria de saber mais a respeito disso, porque me assusta a volta desses fantasmas que a gente teve no passado e que custou muito para que nós conseguíssemos transportar do centro da cidade para a central de abastecimento. Tá certo. Sempre uma satisfação, né, Chico, poder estar dialogando aí com você. E agradeço a pergunta. Não é nesse sentido, viu, Chico? O nosso programa de governo estabelece o uso de espaços públicos para comercialização em eventos pontuais. Por exemplo, nós temos o nosso programa de governo, e é uma coisa que nós queremos fomentar de forma pesada, é a agricultura familiar. Eu tenho dito que nós temos que fazer o dinheiro de Alagoinhas girar dentro de Alagoinhas, gerando renda para as pessoas aqui. Então, a nossa proposta, inclusive, daí entra disso, é fazer na verdade já acontece, mas dar o suporte para os feirantes, para fazer a feira itinerante da agricultura familiar entre os diversos bairros de Alagoinhas, ocupando espaços públicos nesses momentos, mas também levando para atrair mais público consumidor para essas feiras, levando serviços da saúde, serviços na área de lazer, cultura, de esportes. Então, será um incremento dentro daquilo que os feirantes já fazem, quase sem nenhum apoio da prefeitura, que é lamentável, sem banheiro químico nem nada. Então, nós vamos ter esses espaços, e também eu tenho dito que todas as atividades culturais têm que ser vinculada e pensada, na verdade organizada e pensada de forma estratégica a fomentar o comércio. Então, quando nós tivermos eventos culturais, nós queremos fomentar sempre algum nicho de serviços ou comércio aqui do município, porque o setor de comércio e serviços é o que mais emprega no município de Alagoinhas hoje, e o poder público tem que ser um parceiro dos comerciantes, para gerar mais emprego, para a gente gerar mais renda para a população. Então, é nesse sentido que a gente fala em utilizar espaços públicos para comercialização. São eventos pontuais, bem como nós estamos falando em trazer os festivais para Alagoinhas, a própria proposta nossa da Feira do Empreendedorismo e Inovação, a Feira Anual do Empreendedorismo e Inovação, para colocar Alagoinhas no mapa do desenvolvimento nacional, ou seja, são um conjunto de ações que nós acreditamos que vai impactar diretamente, de forma positiva, no comércio, na renda das pessoas da cidade, e principalmente, ser o poder público sendo um parceiro e um agente de fomento, de negócios em Alagoinhas. Isso nós acreditamos muito, essa gestão empreendedora, mas é nesse sentido, não voltar a esse passado que você citou, que realmente torna a vida na cidade caótica. Por isso que também temos que revitalizar o centro. A nossa proposta de fazer a rua coberta, no calçadão da cidade, que será o calçadão coberto ali, para
devolver o centro da cidade, principalmente no período da noite, né, para a população de Alagoinhas, porque hoje, infelizmente, a população não pode frequentar por causa da violência, por causa de prostituição, drogas e uma série de coisas. Né? Leandro, só é uma outra situação que você coloca aqui, e o Chico já toca nessa questão da central de abastecimento de Alagoinhas, que é hoje uma grande dor de cabeça. Você fala em ter parcerias com a iniciativa privada para administrar a central de abastecimento. Como seria essa parceria com a iniciativa privada? Você pensa num sistema de concessão, venda da central de abastecimento? Como seria uma contratação de uma empresa? Como seria detalhadamente essa parceria com a iniciativa privada para cuidar da central de abastecimento? Certo. Só esclarecendo, não é para administrar a central de abastecimento, para ser parceira da central de abastecimento, principalmente dos permissionários que lá, né, buscam a sua renda. A ideia é o seguinte, Caio, o que acontece? Né? Nós temos conversado com vários feirantes da central de abastecimento e eles têm relatado problemas que não são de hoje, né? Problemas que vêm se arrastando desse governo e dos governos passados. Né? A central de abastecimento hoje perdeu muito o público consumidor. O público deixou de consumir por vários fatores. Né? Primeiro, a questão de acesso, né? Questão, infelizmente, a central de abastecimento não tem um estacionamento próprio público, né? As pessoas acabam não indo. A questão também da central de abastecimento não ser um ambiente, muitas vezes, saudável, né? Então, dias de chuva mesmo, né? Alaga, em um dos feirantes perdem suas mercadorias, né? Então tem problemas de rato, tem problemas de uma série de coisas, né, que acaba afastando o consumidor. Então nós temos que pensar de forma estratégica. A central de abastecimento é um instrumento importante para a geração de renda daquelas pessoas que lá estão. E hoje a central de abastecimento não se resume somente aos produtores, né? Tem uma série de comércio e serviço lá dentro, inclusive que compete com os produtores, né? Isso é uma coisa que tem que ser repensada. Então, o que nós queremos fazer? Uma revitalização da central de abastecimento, né? Para trazer mais dignidade. Começando pelo galpão de cereais, que hoje tem telhas lá no galpão de cereais, estão caindo. Tem 30 e poucos anos, né, lá que estão caindo. Fizeram o galpão novo lá das frutas, que infelizmente foi mal planejado, mal estruturado. Né? Os feirantes estão tendo que botar lona para não ficar no sol, na chuva. É algo que se gastou dinheiro, né? Como quase tudo que esse governo faz, gasta dinheiro, gasta mal e ainda tem que refazer o trabalho. Então, o que nós estamos pensando? Né? Buscar a iniciativa privada como uma forma de parceiro da própria central de abastecimento para a gente poder reestruturar esses espaços, requalificar a central de abastecimento, principalmente reorganizando, né, os próprios boxes lá para os feirantes. E quando eu falo em busca da parceria, é porque nós temos um projeto ali do lado da central de abastecimento, que é a Lorival Batista, da gente, porque ali parece zona de guerra, né? Tem barracas abandonadas, lixo, né? Então a gente fazer uma limpeza, reestruturar, fazer uma espécie de calçadão ali com estacionamento, tá? Para ter eventos artísticos, culturais, e aí nós fazer também concessão para iniciativa privada, né? Para a gente poder também garantir a sustentabilidade, né? Dessas atividades, né? De quiosque que a gente possa botar e, consequentemente, a gente trazer mais público consumidor para a central de abastecimento. Né? Quem ganha são os feirantes, né? Porque hoje ali não é algo atrativo, principalmente para quem chega, né? Quem não está trabalhando ali no dia a dia, mas para quem chega para consumir, não é algo atrativo. E quem perde são os nossos produtores. Então, é nesse sentido. Questão de concessão está descartada. Não vai haver concessão. Não é. Na verdade, a gente quer dar cada vez mais autonomia para a central de abastecimento. Superintendência, né? Transformar em superintendência? Nem falo em superintendência. Nossa ideia no futuro é auxiliar que eles possam estabelecer uma cooperativa para administrar a central de abastecimento. Isso é uma questão de médio a longo prazo. Mas, por hora, nós precisamos fazer o investimento necessário para tornar o ambiente mais digno para os feirantes. Tá? Porque a minha ideia, e eu penso assim, cara, eu acredito muito no cooperativismo e associativismo. A ideia é que os produtores rurais de Alagoinhas possam se organizar e aí o poder público chegar junto com o SEBRAE, né, para que eles possam se organizar e garantir uma autonomia que futuramente essa cooperativa dos trabalhadores se torne uma cooperativa de crédito. Como acontece, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Sicredi.
Sicredi é uma cooperativa de crédito de produtores rurais que hoje faz empréstimo de microcrédito, né, para as pessoas produzir. Mas isso é uma questão a médio e longo prazo, né? Primeiro nós temos que dar o suporte necessário nesse momento para que eles possam ter um ambiente mais digno para trabalhar. Luciano? Então a parceria seria de publicidade, né, de investimento para a gente fazer essas reformas, é nesse sentido. Leandro Sanson, candidato a prefeito de Alagoinhas pelo Novo, no transporte público você pontua diversos projetos, inclusive o carro-chefe, você fala em modernizar, né, a infraestrutura do transporte. Todos nós sabemos que não é barato a manutenção do transporte público, né, na cidade de Alagoinhas. De que forma você pretende atrair o recurso financeiro para executar esse projeto? Muito obrigado, Luciano, pela pergunta. E essa é uma questão que toca na vida de muita gente em Alagoinhas, né? O transporte coletivo hoje em Alagoinhas é um transporte sucateado, sujo, indigno, não é climatizado. Ou seja, é um transporte que parte daquela máxima, né, de que parece que transporte público é algo que é para pobre, e pobre parece que não merece ter dignidade. A visão que a gente tem parece que é essa a visão. E não deve ser. Transporte público deve ser de qualidade, inclusive para estimular. Eu vejo muito político aqui falando, porque o transporte público nos municípios perdeu muito o público que frequenta, né? Por isso que acaba se tornando deficitário. É claro que perdeu o público. Se você tem um transporte, né, que não te dá segurança, né, que não tem, que a tarifa acaba sendo cara pela qualidade do serviço que se presta, que quebra, né, é claro que as pessoas vão buscar outros modais. A nossa ideia do transporte coletivo, que nós entendemos, e aí sempre com responsabilidade, né, com o público, sem enganar, não fazer promessas que sabe que não vai cumprir, como é o outro candidato prometendo transporte gratuito para todo mundo 100%. Ele não fala que dos 81 municípios que hoje oferecem transporte 100% gratuito no Brasil, cerca de 70% deles são municípios com menos de 50 mil habitantes. A realidade é totalmente diferente de Alagoinhas. Como você muito bem colocou, né, o transporte público é caro para o município, tanto é que o município subsidia. Então, a nossa ideia é implementar um conjunto de ações. Primeiro, né, fazendo um novo processo licitatório, para que novas empresas venham explorar o transporte coletivo no município, e com isso nós conseguimos, né, fazer renovação da frota e tudo mais. O processo licitatório vigente, Sanson, estima-se aí que nesse processo licitatório atual, e isso já está inclusive judicializado, é um déficit de 10 milhões anuais. Esse contrato está vigente desde 2019, então tem 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, vai terminar 24. 6 anos. Esse passivo, né, que em tese a prefeitura deve à empresa, como é que ficaria? A gente já tem um trauma do precatório ASE, que eu tenho muita, falar a verdade, muito receio, né, de medidas extremas, porque depois quem paga é o erário, né? Claro, com certeza. Mas você falasse muito bem, é um contrato que está para se extinguir, né? Outra coisa, nós vamos partir com muita responsabilidade revisando o contrato, porque dentro de toda a concessão pública, é importante quem esteja nos escutando, dentre os critérios da concessão pública, tem que se garantir a qualidade da prestação do serviço público. Isso daí é critério de concessão para qualquer coisa. E nós temos convicção que a qualidade não tem sido cumprida pela empresa. Em relação ao passivo, nós vamos verificar judicialmente como tratar isso, né? Se tiver que negociar, vamos negociar. Então, a modernização vai se dar, né, primeiro, atraindo novas empresas para explorar o transporte coletivo. Segundo, né, nós queremos construir um novo terminal coletivo, um terminal que seja digno, né, climatizado, né, com bancos que as pessoas não precisem ficar no sol ou na chuva, né, então, protegido, com segurança, com a guarda municipal junto, com ponto de Wi-Fi e carregamento de celular, né? Não é caro, porque nós temos como fazer transporte no modelos que já terminal no modelos já implementado em outros municípios, né, com vidro e estrutura de metal que a gente consegue.
E, principalmente, atraindo parceria com a iniciativa privada. E aí, da onde vão vir os recursos? Primeiro, nós temos defendido a revisão da Zona Azul, né, porque nós entendemos e defendemos que o recurso obtido da Zona Azul tem que ser revertido em prol da população. Então, nossa meta, nosso objetivo é o recurso arrecadado da Zona Sul investir no transporte coletivo. Isso já gera um impacto financeiro para poder solucionar grande parte desse dilema. Outra tem que ser subsidiado pelo município, não tem saída. Ou seja, você não é contra o subsídio? Não sou contra o subsídio, porque não pode a população ser penalizada e ficar arcando cada vez mais, né? Segundo também, né, dentro dessa modernização nós prevemos câmeras de segurança dentro dos ônibus, né, o aplicativo, como já acontece em outros municípios, e aqui em Alagoinhas não funciona bem, aplicativo para que a pessoa possa acompanhar, né, onde está o ônibus, né, quanto tempo vai levar para chegar no seu ponto, como acontece no Uber hoje, né, para a gente ter um modal mais ágil e mais seguro, né. Também vamos adotar a nossa proposta do desembarque seguro, principalmente no período noturno, para mulheres, pessoas com deficiências, né, idosos, poder solicitar o desembarque em qualquer ponto da linha, próximo da sua casa, né. Então vamos ter também o amparo dos ônibus, né, a renovação da frota. Vamos ver se vai sair esse PAC Seleções aí, que na verdade é uma linha de crédito, tá? Deixando bem claro, não está vindo ônibus nenhum para Alagoinhas, está vindo linha de crédito para comprar ônibus, ou seja, esse governador vai fazer um empréstimo, alguma coisa para o povo pagar, né? Mas se vai vir a linha de crédito, né, vamos utilizar de forma que venha beneficiar a população, né, já que o governo atual vai assinar. Se vir a linha de crédito, a grande questão é como é que vai ser? O poder público vai adquirir esses ônibus e vai passar para a iniciativa privada de forma decomodada? Se for assim, até eu quero ser empresário de ônibus, porque eu não preciso investir nada, exploro. Vai ser uma forma de subsídio, né? Exploro e depois... O abatimento da dívida, que possivelmente a só se for assim, mas a nossa proposta, se tiver essa linha de crédito, é alugar a frota para que essa dívida seja paga pela empresa de ônibus, né? E não seja paga pela população. Então, são uma série de medidas que o transporte coletivo possa trazer mais dignidade e, principalmente, né, compreendendo a dinâmica dos outros modais. A gente sabe que o partido do governo atual, no qual eles estão coligados, eles são totalmente contra os aplicativos de transporte, né? Nós não somos contra, nós entendemos que isso gera renda para as pessoas, né? Então, essa ideia de querer tornar como se fosse algo tudo negativo, o Uber, se fosse tudo negativo, na verdade não, é uma fonte de renda para as pessoas, e nós temos que também entender que as pessoas hoje buscam mais conforto. Então nós temos que tornar o transporte coletivo mais confortável, mais digno para a população utilizar e respeitando os outros modais. Por isso que também, dentro do nosso grupo de candidatos a vereadores, nós temos aí a proposta de regulamentar a própria questão dos mototaxistas aqui no município, né? Que é uma questão que está parada aí até hoje não saiu do papel, para também trazer mais segurança para os mototaxistas, né? E para o público que consome, né, esse serviço. 7h47, Chico Reis. No meu governo, no período que estava à frente da prefeitura, nós instituímos na prefeitura o orçamento público, né, com a participação de associações de moradores que definiam para onde iriam os recursos provindos da própria população. O senhor fala hoje em avançar e no seu programa tem um orçamento popular digital. No que difere e como seria essa operação junto com a cidade de Alagoinhas, professor? Certo, muito obrigado, Chico. O que acontece, né? Nós, quando nós elaboramos o plano de governo, nós fazendo estudo, o histórico de orçamento participativo no Brasil, né, na verdade, o orçamento participativo deriva da primeira tentativa de orçamento participativo, que foi lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, que era do prefeito Bernardo de Souza, isso na década de 80, todo o poder emana do povo, era o nome do programa.
né, que era uma forma da população votar, né, onde as suas prioridades, onde deveria ser investido o orçamento. Depois, principalmente através do Partido dos Trabalhadores, se criou os orçamentos participativos, inclusive aqui em Alagoinhas também. Só que o que acontece, Chico? Claro que são questões de época, né? Cada época, com os instrumentos que tem, se utiliza. O orçamento participativo tem uma ideia muito interessante, né? Isso tem que reconhecer, porque dá voz à população de poder opinar onde vai ser investido o recurso, mas a eficácia não tem sido, não foi a contento, né? Ou seja, a aplicação não teve eficácia. Por quê? Porque se nós olharmos os dados do orçamento participativo aqui do governo do Joséildo, a participação popular se dava em torno de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né, no universo que é muito... Ou seja, grande parte da população não participava, né? Acabava sendo os mesmos grupos, geralmente vinculados ao governo, que acabavam definindo lá as prioridades. Então, a nossa ideia é avançar, mas avançar drasticamente nisso, né? Como avançar? Usando tecnologia. Por isso que é o orçamento popular digital. Nós queremos que parte do orçamento do município seja decidido o investimento, né? Daí eu estou falando do orçamento de investimento, né? Ou seja, a despesa de capital, que seja decidido pela população. E para isso nós vamos criar uma plataforma digital onde a população, né, vai poder, claro, mediante cadastro, mediante a Lei Geral de Proteção de Dados, vai poder diretamente votar nas prioridades, né, do seu bairro, do seu distrito, né, e assim nós vamos garantir maior efetividade, porque não adianta a gente achar que a maioria decidiu numa minoria de 1.000, 2.000 pessoas. Nós temos que ter uma maioria efetiva mesmo para definir essas prioridades. Isso eu vou garantir maior participação popular nas decisões do Poder Público Municipal, né, porque com o celular a pessoa vai poder votar, né. Vou garantir também uma descentralização das decisões da administração pública e, consequentemente, é claro, né, aprimorar o processo de democratização, que é fundamental, né? A gente fala tanto, nós queremos eleitores mais conscientes, cidadãos mais ativos, mas nós precisamos dar instrumento para que eles possam sentir a importância da sua participação, né? Então, o orçamento popular digital vai ser um instrumento muito importante. E nós, inclusive, vamos utilizar essa mesma plataforma digital para fazer consultas populares, né? A exemplo de espécie de plebiscitos, né? Então vai ser uma plataforma que vai avançar além da questão do orçamento, né? Vai avançar também de escuta à população sobre temas como, por exemplo, volta ou não volta a micareta em Alagoinhas? Por que não fazer uma consulta pública, né? Se é de interesse da população, ou outras atividades, né? Então, isso, nós acreditamos nesse instrumento digital como um processo importante de participação popular. Candidato, na área de mobilidade urbana, ainda, né, eu não compreendi muito bem, eu quero focar na questão do transporte público. O plano prevê renovar a frota de ônibus do transporte público de Alagoinhas com carro climatizado, limpos, com rampas e elevador para cadeirantes, o que é importantíssimo, garantindo acessibilidade e dignidade para a população. Veja bem, como renovar a frota se existiu uma licitação e a prefeitura não conseguiu oferecer o número de usuários pactuados, conforme a licitação previu, para que seja viabilizado o previsto na licitação, né? E para que a empresa cumpra, claro, tendo esse retorno que se transforma em dinheiro de usuários mês, para que ela cumpra o seu compromisso, que hoje não faz isso, né? Embora haja a contrapartida da prefeitura na questão do subsídio, porque existe uma defasagem de passageiros. Onde buscar dinheiro para isso? Bom, é o que eu falei antes, Gomes. Na verdade, nós temos que parar de pensar pequeno. Essas oligarquias políticas de Alagoinhas, que dominam a política de Alagoinhas há décadas, que se acham os donos do município, eles, infelizmente, né, enraizaram na mente das pessoas que nós temos que aceitar migalhas e isso é o que dá para receber. E não é isso, nós temos que parar de pensar pequeno, porque Alagoinhas é uma cidade rica. A receita de Alagoinhas de 2016 para cá dobrou, né? Ou seja, e os governantes estão enriquecendo e a população está cada vez mais pobre, né? Não faz sentido uma cidade rica a gente não se desenvolver. Ou seja, nós não temos mais que ficar aceitando migalhas, porque tem sim
como a gente poder dar um serviço público de qualidade para a população. É cortando os cabides de emprego, é fechando a torneira do desperdício, acabar com as farras dos aluguéis, assim sobra dinheiro para investir, inclusive no transporte coletivo. Né? Como eu tenho falado, o poder público não tem como fazer sozinho, tem que buscar parceria. Nós queremos ampliar, né, daí do transporte coletivo, para fazer essa renovação da frota também, ampliar, e aí nós precisamos melhorar, né, pontos de ônibus, tudo, ampliar a parceria com o setor privado, inclusive nos ônibus, nas fachadas dos ônibus, como acontece em outros locais, né, modelo de publicidade, né, e no terminal que nós vamos criar também, novo terminal, vamos criar para subsidiar a parte desse custo. Como eu falei hoje, você sabe quanto arrecada a Zona Azul? Nem eu sei, porque não tem transparência nenhuma, né? Mas a gente sabe que é um valor significativo. Parte desse recurso que nós estamos falando é arrecadar o recurso da Zona Azul, é investir no transporte coletivo para reverter em serviço para a população. Então, nós vamos conseguir reduzir esse déficit aí, né? E, consequentemente, se nós dermos um transporte mais digno para a população, vai aumentar o número de usuários do transporte coletivo. É que hoje, muitas vezes, a pessoa opta por não usar porque o ônibus vai quebrar, porque o ônibus não chega também em determinadas comunidades, e aí nós queremos implementar o micro-ônibus. Né? Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acho que a pessoa que tem uma moto, um carro, não vai perder sua comodidade. O ônibus pode ser 1000 estrelas. Sim, mas eu, por exemplo, eu tenho minha bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta. Eu gosto, eu não paro no sinal. O sinal está vermelho olhando para um lado, olhando para o outro, não vem carro, eu passo. Entendeu? Então é assim, imagine quem tem moto, quem tem carro, tá, pode parar no local que quer. Então eu acho que assim, pegar passageiro novo, eu realmente não acredito. Agora, realmente, a Lagoinhas precisa ter a consciência de que a gente vai ter o transporte público que a gente pode pagar. Se a gente pagar mais, vamos ter um transporte melhor. Se pagar menos, a gente vai ter um transporte pior. E se não pagar nada ou abaixo do que deve, a gente tem o que a gente tem hoje. Aqui em Alagoinhas. Eu espero sinceramente que seja dada uma solução ao transporte público. Você traz aí uma expectativa de que pode acontecer e pode dar certo realmente, ou não. Não tenho dúvidas. Né? Mas eu espero realmente que seja. É uma alternativa, né? E aí cabe à população analisar se é válida ou não. Mas assim, me causa um tanto quanto preocupação, porque isso cria uma expectativa, e aí a gente tem um contrato vigente, e é aquela questão da efetividade. Existem muitas variantes que talvez inviabilizem muitas coisas. Agora, eu fico feliz que você tenha aí essa preocupação de analisar primeiro o contrato. A gente sabe que vai ter que ter um reequilíbrio financeiro disso tudo, porque é o que eu falo, Sanson. A Lagoinhas ela tem um trauma que foi o precatório ASE. O precatório ASE, que foi um acordo feito no governo João Oficina, que o Josaildo assumindo, rompeu o contrato, isso foi judicializado, foi para o STF e a Alagoinhas teve que pagar mais que o dobro pelo mesmo terreno que tinha sido negociado no governo João Oficina. E é algo que eu sempre digo, a gente tem que aprender com os erros. Né? Com certeza. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, Caio. Você parte de uma realidade, que talvez seja de muitos, né, que tem carro, que tem moto, mas tem muita gente da população que não tem meio de transporte e depende do transporte coletivo. Né? Mas eu entendo o ceticismo, né? Só que nós estamos fazendo uma proposta que pé no chão, não estamos prometendo transporte gratuito para todo mundo, como tem outro candidato aí no desespero prometendo, né? Nós estamos pé no chão, dizendo, vamos buscar iniciativa privada, nós vamos fazer investimento público, porque tem que ter o subsídio para não aumentar a passagem, vamos tirar recursos da Zona Azul para investir no transporte coletivo. Ou seja, nós vamos captar receitas dessas fontes aí, inclusive da publicidade. Mas eu entendo o ceticismo. E o ceticismo pode ser resolvido como? Dando uma oportunidade para nós mostrarmos que podemos fazer. É por isso que eu tenho dito, está na hora de mudar. Vocês já sabem que continuar com os mesmos que estão aí é tudo farinha no meu saco. Vai continuar a mesma coisa. Transporte sucateado, problemas na saúde, problemas na educação. Então vamos dar uma oportunidade ao novo. A hora de mudar é agora, surgiu uma alternativa. E a mudança é o número 30, que vocês já sabem, no dia 6 de outubro.
Ok, 7h58, Leandro Sanson, eu agradeço a sua presença. Deixo você 1 minuto aí para suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o programa Primeira Mão, esse serviço de utilidade pública que vocês prestam, trazendo todos os candidatos para vir expor, né, suas propostas, né, para que a população possa tomar a melhor decisão. E eu quero pedir a vocês, né, que estão aí nos acompanhando em casa, que analise, pense bem. Né, nós temos finalmente uma alternativa de mudança da velha forma de fazer política na cidade. Né? Então, se vocês acham que as coisas como estão boas, vocês já sabem, pode votar no 6 ou meia dúzia, ou sujo ou mal lavado. Né? Mas se você acredita que as coisas têm que mudar para melhor, nós estamos pedindo uma oportunidade para mostrar que podemos fazer diferente. Se não fizer, daqui 4 anos nos mande embora. Mas nos dê uma oportunidade, porque os outros já tiveram, cada um deles, 8 anos. Então vamos juntos, no dia 6 de outubro, renovar, mas renovar com esperança, para melhorar a vida em Alagoinhas. Alagoinhas pode e merece mais. Nós acreditamos, só basta vocês acreditarem. Ok, e ouvimos hoje o Leandro Sanson, candidato à Prefeitura de Alagoinhas pelo Partido Novo. Amanhã recebemos quem? Gomes? O Edinaldo Sacramento.